é uma pensadora extremamente necessária, é um livro fundamental para entender o Brasil de hoje, apesar de que a pesquisa da Michelle se refere, obviamente, à sociedade estadunidense, mas você consegue muito bem estabelecer um paralelo e perceber como a questão da opressão são similares em ambos os países. Saudações a todos e a todas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a este humilde canal. Fazia um tempo que eu não postava vídeo aqui por conta das demandas acadêmicas, as demandas do dia a dia, as demandas do cotidiano que acabam nos sufocando, mas hoje eu venho para apresentar aqui mais uma grande obra importantíssima para entender os tempos atuais, apesar do contexto dessa obra se referir a um outro país. Eu estou falando de A Nova Segregação, Racismo e Encarceramento em Massa. Esse livro que é escrito pela pesquisadora, pela professora, militante dos direitos civis nos Estados Unidos da América, a Michelle Alexander. Esse livro aqui, que tem uma tradução do Pedro Davoglio e conta também com a revisão técnica e as notas do professor Silvio Almeida, ele recebe esse título aqui no Brasil por uma tentativa de aproximar o público brasileiro de um processo que tem uma relação com a sociedade estadunidense, porque no original o nome desse livro é The New Jim Crow, Mass Incarceration in the Age of Colorblind, que seria algo mais ou menos como o novo Jim Crow, encarceramento em massa na era do daltonismo racial. Existe uma similaridade entre a sociedade norte-americana, estadunidense e a sociedade brasileira no que tange ao processo de escravidão enquanto modelo de produção mercantil. Tanto lá quanto aqui, a força de trabalho de homens e mulheres negras trazidas do continente africano foi o braço responsável pela construção da nação estadunidense, assim como da nação brasileira. Então são estados marcados por essa questão racial e obviamente são estados marcados por um grave processo de exclusão social pautado pela perspectiva da raça. Então o que a Michelle Alexander está fazendo aqui nessa maravilhosa obra? Ela está estudando como o encarceramento em massa nos Estados Unidos vem refletindo a continuidade de todo um processo de exploração das pessoas negras naquele país. E ela vai trazer dados, vai trazer números que são fundamentais para entender esse processo. Então, para vocês terem uma ideia, um homem negro nos Estados Unidos, ele tem 7 vezes mais chances de ser encarcerado, ou seja, de ser preso, do que um homem branco, sendo que essas duas pessoas possam eventualmente estar portando a mesma quantidade de uma droga ilícita, por exemplo, como a maconha. Então, a questão racial ela é determinante no processo de encarceramento de pessoas negras nos Estados Unidos, sobretudo por conta da chamada discricionariedade dos agentes que operam dentro do sistema de justiça, ou seja, o policial, o promotor de justiça, essas pessoas numa sociedade pautada pela questão do racismo, elas fazem o que o livro traz como
perfilamento racial, né? Então existe toda uma tendência de encarcerar esses homens negros num processo de continuação do que os Estados Unidos conceituou ou trouxe na sua história como as leis Jim Crow. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Esse livro ele é dividido em 5 partes, que conta com a questão da introdução e os outros capítulos que são fundamentais para que a gente possa realmente entender a mensagem da Michelle Anderson dentro desse livro, sabe? Na introdução, ela fala sobre todo esse processo que constitui a história das pessoas negras nos Estados Unidos, que tem uma relação muito parecida com as pessoas negras no Brasil, e ela vai dizer que, inclusive, em governos evidentemente progressistas, como foi, por exemplo, o governo do democrata Barack Obama nos Estados Unidos, a política de uma nova segregação ela continuou. Evidenciando, obviamente, como o racismo estrutural, esse conceito que a gente está lidando muito com ele aqui no Brasil, ele também está presente lá, tanto lá como cá, que mesmo em governos ditos progressistas, você tem um aumento do processo de encarceramento de homens negros, sobretudo por conta de uma política de um presidente norte-americano chamado Ronald Reagan na década de 60, quando ele coloca, por exemplo, a guerra às drogas como um grande desafio a ser enfrentado pela sociedade americana, no momento em que a guerra às drogas, o uso de drogas não era um problema social nos Estados Unidos, você tinha outros problemas muito seríssimos, né? Obviamente era uma reação e um processo que visava, evidentemente, encarcerar homens negros, e é isso que a Michelle Alexander está trazendo aqui. No primeiro capítulo, ela fala o renascimento das castas, porque ela fala desse processo de transformar o homem negro estadunidense numa subcasta por meio do processo de encarceramento em massa desses homens negros, né? Obviamente que há todo uma máquina, um desenho que vai estruturar essas relações, e nesse primeiro capítulo ela traz essa ideia do chamado ressentimento que é conduzido, né, pelas elites donas do poder naquela nação estadunidense, que ela vai criar um ressentimento entre os brancos pobres e os negros recém-libertos. Então era uma maneira das pessoas brancas pobres se diferenciarem desses negros recém-libertos, e essa questão desse ressentimento ela vai ser fundamental para entender como é possível você criar uma casta dentro de uma sociedade, né? Então você tem nessa perspectiva da sociedade norte-americana ou estadunidense, como preferirem, a criação de uma subcasta, ou seja, um grupo social que é tirar direitos fundamentais, por exemplo, como o direito de participar de tribunal de júri, direito de votar, todos os direitos que são direitos fundamentais dentro de uma chamada democracia, né? No capítulo 2 ela traz um pouco sobre essa questão do encarceramento, dessa política de drogas, como eu bem coloquei, efetivada pelo Ronald Reagan. Então, para vocês terem uma ideia, entre 2 décadas, ou seja, 1980 e o ano 2000, o número de pessoas encarceradas nas prisões dos Estados Unidos saltou de 300 mil para 2 milhões de pessoas. Lembrando que a sociedade estadunidense tem a maior população carcerária do mundo. No capítulo 3, ela traz a cor da justiça, onde ela vai falar exatamente dessa questão da chamada discricionariedade, desse perfilamento racial que é atravessado sobretudo pelo racismo estrutural que vai marcar aquela sociedade.
Eu estou trazendo linhas gerais, obviamente que ela é bem mais denso, né, as perspectivas que esses capítulos trazem, mas é mais para aguçar, né, a curiosidade de você, que você possa realmente ler essa obra aqui. No capítulo 4 ela fala sobre a função do Estado nesse processo de encarceramento em massa dessas pessoas. O capítulo é nomeado como A Mão Cruel, então ela vai relatar como esse Estado vai engendrar todo um sistema judicial que vai impedir o questionamento desse encarceramento em massa de uma juventude de homens negros dentro da sociedade estadunidense. O mote central do livro, que a Michelle Alexander traz muito bem, é que esse encarceramento em massa é o novo Jim Crow. O que eram as leis de Jim Crow? As leis de Jim Crow eram as leis que legitimavam a segregação, especialmente nos estados do sul, nos Estados Unidos da América. Aquelas leis que determinavam, por exemplo, que negros não deveriam frequentar as mesmas escolas de brancos, aquelas leis que determinavam que os negros deveriam se levantar quando uma pessoa branca entrasse no ônibus. Esses negros só deveriam andar, ficarem no fundo dos ônibus. Então todas essas leis, que eram conhecidas como as leis Jim Crow, eram ratificadas pela sociedade norte-americana, inclusive pela Suprema Corte, que garantia, que efetivava a segregação racial naquele país, e é isso que ela está tratando, né, especialmente no capítulo 5. Além disso, também nós temos o capítulo 6, que é o fechamento, né, do livro, dessa vez o Fogo, onde ela vai fazer, na verdade, uma crítica sobre os movimentos dos direitos civis, no sentido de que, muitas das vezes, os movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos, ele vai se centrar na questão, muitas vezes, por exemplo, da política de cotas, e invisibiliza, silencia, por exemplo, essa questão que é extremamente cruel, que é o encarceramento de pessoas negras naquele país. Fazendo um paralelo para fechar aqui, é uma relação muito parecida com o que nós temos na sociedade brasileira. Nós temos um profundo processo de encarceramento de pessoas negras, sobretudo dentro dessa perspectiva de uma chamada guerra às drogas, que faz com que a discricionalidade da autoridade policial seja permissiva, muitas vezes, por exemplo, com um adolescente branco que porta um baseado e um adolescente negro que também esteja portando um baseado. Isso evidencia, acima de tudo, o racismo estrutural que atravessa a sociedade brasileira e que vem provocando não apenas o genocídio, né, aquilo que o Attila Mbembe fala de necropolítica de uma juventude, especialmente de homens negros e pobres, mas também um encarceramento em massa desses homens negros e pobres por conta de uma falsa guerra às drogas. É uma pensadora extremamente necessária, é um livro fundamental para entender o Brasil de hoje, apesar de que a pesquisa da Michelle se refere, obviamente, à sociedade estadunidense, mas você consegue muito bem estabelecer um paralelo e perceber como a questão da opressão são similares em ambos os países. Fica aí a dica, A Nova Segregação, Racismo e Encarceramento em Massa, da pesquisadora Michelle Alexander. Até a próxima.